Bem-vindos a mais uma aula do nosso Saber Curto sobre desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Na aula de hoje, a gente vai estar tratando sobre o tema sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade, né? Ela é um conceito que está relacionado com a conservação ou a manutenção de um cenário, né, ao longo prazo, de modo, né, a lidar com possíveis ameaças. Já no aspecto ambiental, né, em que o termo ele é empregado, a sustentabilidade ela faz, nesse aspecto, ela faz referência a um planeta que seja sadio, no qual as pessoas elas possam encontrar condições necessárias, né, para a sobrevivência de geração em geração. E aí essa noção de sustentabilidade ela surgiu, né, baseada no entendimento de que estes recursos que nós utilizamos, eles são finitos. E aí, relacionada ali, levando para o âmbito da biologia, a sustentabilidade está ligada com a capacidade de regeneração dos ecossistemas, diante de um uso abusivo, né, destes recursos naturais que a gente está tendo, ou de agressões. Mas que agressões são essas? São os incêndios, né, eventos naturais, né, incluindo também os deslizamentos de terras, os tsunamis, os terremotos e etc. E aí já relacionando isso com a economia, né, ao longo do século XXI desenvolveu-se, né, o entendimento de que o padrão mundial de produção e consumo não teriam condições de se manter. E aí a sustentabilidade ela passou, né, a ser utilizada como um adjetivo de desenvolvimento. E aí, a partir de umas conferências, né, promovidas pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi em Estocolmo e no Rio, né, introduziu-se essa visão de que a sustentabilidade ela deve incluir a questão social, promovendo e garantindo a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. E aí, né, não é por acaso que a sustentabilidade ela é uma preocupação que é amparada em eventos marcantes e de consequências trágicas para a humanidade e também para a natureza. Como, por exemplo, né, isso que ocorreu a partir da década de 1950, né, foi quando o mundo ele se deu conta dos perigos que eram provocados pela poluição nuclear, que é responsável pelas chuvas radioativas que ocorreram a milhares de quilômetros na realização dos testes nucleares. E aí, em 2011, um acidente ocorrido na usina nuclear de Fukushima, no Japão, né, mostrou para o mundo que a gente ainda vive sob perigo. E aí, outro evento que foi capaz, né, de mobilizar essa opinião pública foi a crise ambiental, que foi provocada pelo uso indiscriminado de inseticidas e pesticidas químicos. E aí, os efeitos dessa crise ambiental, né, pelo uso indiscriminado de inseticidas e pesticidas químicos, ele foi descrito num livro chamado Primavera Silenciosa, e aí foi muito vendido, né, cópias do livro, e aí este livro ele foi fundamental no surgimento do movimento ambientalista. E aí a própria Conferência de Estocolmo, em 1972, ela teve as suas raízes, né, na precipitação das chuvas ácidas sobre os países nórdicos. E aí, na ocasião, a Suécia ela propôs a realização de uma conferência mundial visando a redução da emissão de gases que são responsáveis por estes fenômenos. E aí o evento ele foi marcado por posições antagônicas, né, dos países já desenvolvidos, e eles defendiam que o meio ambiente eles defendiam, né, que o meio ambiente eles defendiam o meio ambiente e dos chamados países do terceiro mundo, né, que atualmente estão em desenvolvimento, eles estavam preocupados com o próprio crescimento econômico. E aí, dessa tensão surgiu uma comissão técnica, né, que produziu
em 73, o relatório que foi denominado Only One Earth. E aí, neste documento, ele se incluiu no conceito de sustentabilidade, né, a dimensão social. E aí, para a gente compreender essa atmosfera que foi realizada essas discussões, a gente deve lembrar, né, que em 72 o Clube de Roma ele havia publicado um célebre documento, né? E aí, neste documento, ele aconselhava que os países industrializados a promover uma desaceleração no crescimento e os países que estão em desenvolvimento reduzir o avanço populacional. E aí, após 10 anos, eles verificaram que os resultados atingidos, eles ficaram abaixo do que era esperado, né? Abaixo da expectativa que eles colocaram lá na Conferência de Estocolmo, né? E aí, isso levou a ONU à criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí, teve como presidente, né, a ex-primeira-ministra da Noruega. E aí, né, os séculos, na verdade, de séculos de 18 e 19, eles foram marcados por grandes avanços econômicos, né, graças ao desenvolvimento tecnológico que foi conquistado na época, né, e cristalizado em alguns marcos que a gente vai ver agora. Como, por exemplo, o desenvolvimento das máquinas a vapor, né, em 1760, o domínio da eletricidade em 1870 e a criação do motor a combustão em 1876. E aí a Revolução Industrial ela foi responsável, né, por um momento muito importante da humanidade, né, que nos levou à situação em que a gente está, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, se todas essas invenções elas tivessem sido criadas com uma preocupação sustentável maior, a situação ecológica ambiental que a gente vive hoje não seria tão crítica. E aí, quando foi no início do século XX, né, a Inglaterra, ela sendo a maior potência mundial da época, né, a maior potência da época, ela defendia que ainda havia poluição. De onde havia poluição, né, havia dinheiro. Aí, esse argumento ele fazia sentido, né, porque a existência de grandes fábricas nas cidades era um sinal de prosperidade. Então, este sentimento ele ajudou a criar um modelo de sociedade que valoriza a produção e o consumo de forma não consciente, e aí uma mentalidade que foi se neutralizando com o passar dos anos. E aí, preocupada com esses caminhos que o mundo estava seguindo, e com os estragos, né, que já estavam consumados ali, ativistas e ONGs, e também a Organização das Nações Unidas, eles começaram a trabalhar ali, buscando conciliar, né, o progresso econômico com a preservação do meio ambiente. E aí foi assim, né, que no ano de 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, né, que foi em Estocolmo, na Suécia, foi criado o conceito de sustentabilidade, conforme a gente já abordou. E aí, desde lá, nunca mais deixou de ser pauta. E aí, qual é a importância da sustentabilidade, né? Um sociólogo e também professor da Universidade de Brasília, ele tem um artigo denominado Trajetória da Sustentabilidade, né, do ambiental ao social, do social ao econômico. E aí que a humanidade ela vislumbrava inicialmente, né, dois grandes medos, como a gente pode ver estes dois que a gente vê no slide, né, medos relacionados à extinção da espécie humana, como o externo, que é representado pela possibilidade de um choque por um grande meteorito,
e o interno, que é o advento de uma epidemia nova e irrefreável. E aí, com o desenvolvimento das armas nucleares, né, surgiu uma terceira grande ameaça, que é a autodestruição em uma eventual guerra atômica. Aí essa possibilidade ela teve sua importância reduzida nas últimas décadas. Essa ideia de desastre ambiental, né, em proporções que sejam planetárias, provocado pelo modo de produção do consumo vigente, está cada vez mais em pauta. Ainda que isso não ocorra de modo repentino, como poderia supor em teorias radicais. Mas ainda assim, né, resta a percepção dos efeitos perniciosos que vem da atividade humana, né, sobre o meio ambiente ali, a questão da ação do homem, com a redução das zonas pesqueiras, né, e o desaparecimento de espécies animais e vegetais, e também a redução das florestas. E aí isso justifica que a sustentabilidade ela assuma um papel de destaque no desenvolvimento do mundo moderno. E aí a gente vê que mantido, né, este ritmo atual do consumo de recursos naturais, não se tem uma garantia de uma disponibilidade para as próximas gerações. E aí os padrões de produção e de consumo eles precisam ser reavaliados. E aí a questão da responsabilidade social, né, e a sustentabilidade. Nisso vale a pena trazer à tona o conceito, né, novamente, o conceito de sustentabilidade 4.0, para a gente entender como se estabelece a relação com a responsabilidade social. E aí o compromisso com a realização dos atos mais sustentáveis, ele é individual. E aí cada um deve se propor a desenvolver hábitos que sejam mais conscientes, pois cabe a toda a sociedade, né, o dever de contribuir para um mundo melhor. Portanto, essa é uma responsabilidade social, como a gente pode ver, né? Colaborar para o desenvolvimento sustentável. E esse é um primeiro ponto sob o ponto de vista das pessoas físicas, né? E aí, no âmbito corporativo, sustentabilidade e responsabilidade social, eles devem surgir como integrantes de uma cultura que seja organizacional das empresas. E aí, em alguns casos, né, verdadeiros diferenciais competitivos, ainda que todas essas empresas devessem ter estes dois conceitos como bandeira. E aí, uma organização sustentável, ela é responsável socialmente, né? Ela é uma organização que é responsável. E aí, pelaquilo que ele produz. Ou seja, ela não polui, ela dispõe de recursos naturais de forma sustentável, realiza ações para mudar a realidade local e combate também o preconceito de todos os tipos e assim por diante. E aí a gente tem o Instituto Internacional da Sustentabilidade, né? Que é um think tank que é independente, que desenvolve pesquisas, que capacita profissionais e cria ferramentas como subsídios para ajudar na implementação de políticas públicas na área de desenvolvimento sustentável, né? E aí foi fundada em 2009 a organização e tem como principais bandeiras o uso sustentável da terra, conservação da biodiversidade, provisão de serviços ecossistêmicos, o manejo correto do solo, a diminuição dos impactos e a adaptação de mudanças climáticas, o desenvolvimento socioeconômico dos atores que fazem parte desse universo. E aí o projeto ele é considerado uma referência internacional em sustentabilidade, né? Integra o Centro de Comércio e Meio Ambiente do Fundo de Pesquisa de Desafios Globais, que é liderado pelo Centro Mundial de Monitoramento de Conservação,
e da ONU Meio Ambiente. E aí nós temos o tripé da sustentabilidade, né? Que a sustentabilidade ela é tratada por meio de 3 dimensões, né? Que indicam um equilíbrio harmonioso entre as esferas social, ambiental e econômica. E aí esse tripé ele corresponde, né, a uma tendência das empresas, né, que passaram a se comprometer com a sustentabilidade. Inicialmente, tem a sustentabilidade ambiental, né, que está ligada ali com a preservação do meio ambiente na sua totalidade. Em outras palavras, né, diz respeito à capacidade, né, de conservar ou sustentar ecossistemas por inteiro, desde o primeiro agente, né, biológico ou não biológico, que faz parte da cadeia até o último. E aí essa sustentabilidade ambiental e ecológica também, ela contribui com a criação de alternativas que sejam saudáveis, né, tendo em vista essas características específicas de cada região e contexto. E aí na prática, né, para que uma ação ela seja considerada ambientalmente sustentável, é necessário que não haja qualquer tipo de risco, né, para todos os elementos naturais, como seres vivos, a qualidade de água, do solo, a qualidade do ar também. E aí, nesse sentido, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ela explica que é bastante importante, né, e também necessário o desenvolvimento de novas tecnologias que estejam ali voltadas para a amenização dos impactos ambientais. E aí, dessa forma, é possível evitar o esgotamento dos recursos, né? E aí a gente pode entender, então, que a sustentabilidade ambiental ela se refere ao capital natural da sociedade em si e de qualquer negócio, que é a natureza. E aí isso nos leva para o próximo pilar, que é a sustentabilidade social. E aí esse é um vetor fundamental da sustentabilidade, né, que é o aspecto social. E aí ele diz respeito, né, à mentalidade das pessoas e, por consequência, né, do comportamento e padrões. E aí a sustentabilidade social, ela abrange, né, tudo que compõe a realidade da vida das pessoas, como as condições e a qualidade de vida, lazer, educação, saúde, dentre outros. Isso, né, porque para empreender reais mudanças que sejam de proporção global, antes é preciso transformar a célula ali que compõe a sociedade, que são os indivíduos. E aí, deste modo, a sustentabilidade social traz a ideia de igualdade entre os sujeitos, fundamentada principalmente na importância do bem-estar da população. E aí, para isso, para saber como desenvolver uma consciência ambiental nas pessoas, né, vale ensinar como as ações sustentáveis elas trazem benefícios não apenas para o meio ambiente, mas também para elas mesmas. Aí um ótimo exemplo disso é o cultivo da horta em casa, que inclusive a gente vai ter uma oficina que a gente vai aprender esse cultivo da horta em casa mais posteriormente. E aí, além de ajudar a reduzir os custos, né, retirando itens da lista de compra do mercado, traz ganhos também para a saúde. Afinal, os vegetais que são plantados em casa, eles não têm a adição de agrotóxicos, mas isso a gente vai ver mais à frente. E a gente tem também a sustentabilidade econômica, que é ali o pilar econômico da sustentabilidade, ele diz respeito com a implementação de modelos e projetos que sejam estratégicos de produção ou prestação de serviço, né, que mantém ou sugerem o grau de competitividade das empresas no mercado, mas sem agredir o meio ambiente. E aí, na verdade, na maioria dos casos, essas ações elas contribuem, na maioria dos casos, nessas ações, elas contribuem para a redução dos impactos negativos que o mundo dos negócios eles acarretou para o ecossistema até aqui. E aí um ótimo exemplo disso, né,
é a criação de produtos a partir de uma matéria-prima que é reciclada, como a camisa polo biodegradável. Não sei se vocês já viram. E aí, além dela ser feita com material que é reaproveitado, que também ajuda a diminuir os custos da produção, né? O modelo ele leva apenas 3 anos para se decompor no meio ambiente. E aí, deste modo, este pilar da sustentabilidade é profundamente ligado com o desenvolvimento econômico da sociedade. E aí contribui, portanto, né, com a expansão do setor privado e do bem-estar da população e da natureza. E aí, em síntese, né, o pilar econômico ele se relaciona com a produção, consumo e distribuição de bens e serviços. E aí, temos também a sustentabilidade alimentar, que não estava lá no tripé, mas também é muito importante. E ela é garantida quando os alimentos eles são produzidos, né, em uma cadeia responsável, né, que respeite os parâmetros conscientes, tanto sociais quanto ambientais. E aí, para fazer esse tipo de análise, a gente precisa verificar o quanto de água e energia foi gasto no processo. Aí, se a mão de obra é local, se há um cuidado com os resíduos liberados, e entre outros pontos. E aí, a gente também tem que ver a segurança alimentar, né, que é o acesso geral da população a alimentos que são seguros. E aí a gente também tem que ver na prática dos consumidores, né, como, por exemplo, né, evitar o desperdício, consumir alimentos que são naturais, privilegiar os produtores locais, comer alimentos da safra, né, da época, diminuir o consumo de carne, encaminhar embalagens e resíduos para a reciclagem, como a gente já trabalhou nas aulas anteriores, essa questão da reciclagem. E aí a gente tem a agricultura sustentável, que está muito associado, né, com essa sustentabilidade alimentar. Grandes partes dos produtos, né, que chegam à nossa mesa, eles têm origem no campo e nas plantações. E aí a agricultura sustentável ela se baseia em 3 pilares, que é a preservação do meio ambiente, né, as unidades agrícolas lucrativas e a comunidade agrícolas prósperas. E aí a preservação do meio ambiente, né, a partir de um manejo correto do solo, respeitando suas características e as condições climáticas. As unidades agrícolas lucrativas, que é valorizar a produção local e geração de renda interna, evitando a importação. E a comunidade agrícola prósperas, que é produzir culturas diversificadas para atender à demanda interna com qualidade, né? E aí, considerando o conceito de sustentabilidade, ele pode ser aplicado, né, desde ações individuais até políticas e programas governamentais. E aí a gente tem alguns exemplos abaixo, como as ações, no caso das ações individuais. E aí nessas ações individuais, as pessoas, elas por meio dessa conscientização, né, elas podem mudar os hábitos de consumo, contribuindo para a sustentabilidade do nosso planeta. Afinal, nós somos muitos, né, ao redor do mundo. E aí é possível, o que é possível fazer? A gente fazer ali no nosso individual. Economizar água, consumir produtos que sejam biodegradáveis, reciclagem de materiais, separação do lixo para coleta seletiva, como a gente já trabalhou, utilizar transportes coletivos ou então adotar a prática da carona solidária, como a gente também já falou. No âmbito comunitário, né, as atividades elas são desenvolvidas, elas têm como objetivo ali alcançar um número maior de pessoas. E aí elas podem ser realizadas também por instituições da sociedade civil, como as igrejas e as associações de bairro, ou até empresas que sejam conscientes dessa responsabilidade social.
E aí, o que pode estar fazendo para ajudar o meio ambiente? Como, por exemplo, a criação de hortas comunitárias, a implantação de projetos, né, de geração de renda para a população carente, a abertura de microcrédito, a utilização de energia solar, como a gente já trabalhou nas nossas aulas passadas, e a adequação à legislação ambiental. Tem também as ações globais, né? São aquelas que têm um grande alcance, né? E a gente sabe que o meio ambiente ele é integrado e os reflexos da ação humana ele se faz sentir em todas as partes do planeta, né? Não é só sobre aqui, que as nossas atitudes aqui, os outros lá longe também sofrem com isso. E aí, sendo assim, né, as mudanças que são implementadas em alguns países, elas têm o potencial de beneficiar também várias comunidades e também diferentes territórios. E aí, algumas ações globais que podem ser desenvolvidas, como a adoção de políticas para a preservação da biodiversidade, investimentos para ampliação e melhoria na rede de saneamento básico, criação de unidades de conservação, incentivo à utilização de fontes de energias que são renováveis, implantação de programas educacionais que sejam voltados à educação ambiental. E aí, mas quais os desafios da sustentabilidade, né? A gente vê aqui que a principal dificuldade está em encontrar o equilíbrio entre desenvolver práticas que sejam mais sustentáveis, mas sem comprometer o crescimento econômico. E aí, nesse sentido, talvez a melhor saída seja investir em outro termo que tem tudo a ver com a sustentabilidade, que é a ecoeficiência. E aí, esses desafios da sustentabilidade, né, eles não são de agora, e há mais de anos, décadas e séculos atrás, que eles só se agravam com o passar do tempo. E aí a gente chegou em um patamar que não tem mais volta. Ou a gente muda a maneira de se relacionar com o meio ambiente, ou as futuras gerações elas vão ter uma qualidade, a qualidade de vida afetada. E aí as empresas elas precisam entender, né, que ao utilizar com consciência, né, os nossos recursos naturais, elas estão não só ajudando o meio ambiente, como também cortando os custos de produção devido a uma maior utilização da matéria-prima. E aí, quando se corta custos sem impactar na qualidade, a gente obtém um aumento do rendimento, por consequência, um lucro maior. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Agora a gente tem um videozinho que resume tudo que a gente trabalhou aqui hoje. Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas ambientais têm se mostrado cada vez mais reais e um futuro de mudanças climáticas irreversíveis se aproxima. Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita, e ao perceber o esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido, migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais. Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século XIX, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a revolução industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção em larga escala dos mais variados itens começou a gerar demanda, e com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente,
Esse modelo de consumo, produção e extração desenfreados ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se o esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade possui 4 vertentes principais: ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como o planejamento para a reposição dos mesmos, do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra, indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações. Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas ambientais. E aí, né, a gente sabe que a sustentabilidade ela vem conquistando cada vez mais a importância no mundo contemporâneo. E a gente sabe que mantendo o ritmo atual que a gente tem, né, de produção e de consumo, não tem como garantir recursos naturais suficientes para uma vida digna das gerações futuras. E aí, com base nesses pilares do desenvolvimento, também é possível desenvolver ações de âmbito pessoal, comunitário e global, sendo elas capazes de minimizar esses impactos negativos, né, provocados pelo homem. E aí, neste contexto, né, o desenvolvimento de programas educacionais que sejam ali voltados para o meio ambiente é de extrema importância. E aí, além de conscientizar as pessoas a respeito dos graves problemas acerca, né, da sustentabilidade, também é possível a gente prover soluções a essas questões, né, que necessariamente devem integrar os aspectos ambiental, social e econômico. E aí, com isso, a gente encerra a nossa aula com a conclusão, né? Comece fazendo a sua parte hoje. Até a próxima aula.